Totalmente a favor. Tá gostando do momento que Tô. tá esperançoso? Muitíssimo. Eu costumo dizer, mais internamente, mas vou falar publicamente. Se a SAF entrasse no Vasco e falasse assim, olha, eu vou entrar aqui, eu vou ocupar 70% do futebol, vamos assinar esse contrato, mas eu não vou colocar R$1 aqui dentro. Eu topava. Eu topava. Só para afastar a política do clube, só para expurgar toda a contaminação que sempre atrapalhou a parte esportiva, histórica, cultural do Vasco, para mim já estava valendo. Para mim já tinha um ok. Se a SAF não botasse R$1 no Vasco, para mim já estava valendo. Tem eleição no final do ano. Eu nem sei quem são os candidatos, graças a Deus. O clube se deteriorou com a política. E a SAF vai trazer o afastamento da política e o investimento financeiro. Desse ponto de vista, para mim, já está valendo. Vamos discutir quais são os projetos, quais são os objetivos, de que maneira isso é feito. Vamos lá, vamos bater um papo e vamos conversar. Vamos botar num contrato, vamos proteger o clube, vamos respaldar a história, vamos resguardar todas as nossas tradições, conquistas, bens materiais, bens imateriais, simbólicos, bandeira, hino, cores. Bora botar no papel. Porém, o maior legado que a SAF traz para o Vasco da Gama, e aqui a gente está falando disso, é afastar os vermes da política que sempre atrapalharam o clube e que, por muito pouco, não poderiam ter colocado o Vasco num caminho praticamente da extinção do seu futebol. Vou ser bem sincero e bem duro para você. Perfeito. Reforma de São Januário, a favor ou contra? Totalmente a favor. São Januário é um estádio mítico e que merece ser reformado, né? São Januário ele tem uma importância histórica para o futebol brasileiro que não pode ser largado como está. Tem que ver a organização da SAF com o clube associativo, os interesses econômicos e esportivos que a gente tem nisso. Não sei como é que isso vai ser organizado, mas São Januário merece uma reforma, né? Eu acho que do ponto de vista quase que emocional para o vascaíno, né? É importante. Eu lembro de fazer jogo em São Januário, que o elevador de São Januário, ele subia, pá, batia, pá, descia, pá, batia. O elevador de São Januário, que leva para a cabine de imprensa, ele bate e volta. Que isso? Eu me lembro de assistir Vasco e Barcelona de Guayaquil 98, você não era nem nascido. Olha que loucura, que absurdo. De entrar em São Januário com 1 hora antes do jogo. O jogo era 9h30. Eu entrei em São Januário às 8h30. Eu não consegui chegar na arquibancada. E o Donizete manda um balaço do meio da rua e faz 1-0 com 1 minuto, 2 minutos de jogo, 5 minutos, 10 minutos, não lembro. Mas era no início do jogo. Que foi quando eu botei a cabeça pra fora, gol! Aquela bagulho. Aí eu entrei naquela parte mais central, quando eu vi eu tava do outro lado. Eu nem sei como é que eu fui parar lá. Cara, inacreditável. Eu já fui em jogos São Januário, cara, jogos míticos, né? Jogos assim históricos, jogos simbólicos. Cara, eu já vi o Ronaldinho Gaúcho destruir o Vasco em São Januário e o Vasco ganhar de 3-0. Nessa mesma Libertadores de 98, que o Vasco foi do mesmo grupo do Grêmio. O Ronaldinho Gaúcho jantou o Vasco naquele jogo. O Vasco ganhou de 3-0. Gols do Luizão e Donizete. O Ronaldinho Gaúcho arrebentou com o jogo. Eu vi em São Januário, ali do lado, o Ronaldinho Gaúcho acabando com o Vitor, na lateral direita, ele pelo lado esquerdo. Então, assim, São Januário é um estádio espetacular, do ponto de vista técnico de você assistir um jogo é maravilhoso. Inclusive, se eu não me engano, teve uma pesquisa em algum lugar, em algum site estrangeiro, e São Januário foi eleito um dos melhores lugares para se assistir futebol. Perdeu para o estádio do Sheffield United, alguma coisa assim. Porque é muito gostoso, você está próximo, é um estádio razoavelmente organizado, está perto do gramado, a visão é boa. Mas é um estádio antigo, que precisa de reformas, precisa de atenção, precisa de carinho. Não dá para ser entregue aos ratos e às baratas como estão hoje em dia. Está deteriorado, precisa de atenção e de carinho, né? Então, claro que precisa de reforma, independentemente de Maracanã, de SAF, ou de qualquer outra coisa. Acho que o clube merece e deve essa satisfação para o torcedor e para o clube, em termos de instituição e de história,
um carinho melhor que o São Januário. A Social de São Januário, eu acho, assim, eu já vi jogo em muito lugar, mas acho que Uma nenhum delícia. supera. A Social de São Januário, pra ver uma futebol, delícia. se você não torce pra nenhum dos dois clubes envolvidos no jogo, você quer ver o bom jogo, você fica ali. Se você não tá também atrás daquelas... Não, atrás da pilar, daquela- assim, ali no último nível do primeiro É muito nível, bom. pô, é o melhor É lugar. maravilhoso. É o melhor É lugar maravilhoso. do mundo pra ver futebol. Pois é. E É sem nenhum espetáculo. clubismo, E eu- mas é porque é perto do campo e ao mesmo É. tempo você vê o campo de cima. E Perfeito. eu já vivi, cara, grandes momentos. E assim, como te falei, eu sou vascaíno há muito tempo. Eu me lembro, em São Januário, eu fui num jogo que eu chorei. Em 1988, eu assisti Vasco e Portuguesa. E o Roberto Dinamite com a camisa da Portuguesa. E eu não sabia que o Roberto estava jogando pela Portuguesa. E eu comecei a chorar. Falei, mas o Roberto está pela Portuguesa? Como assim? Meu maior ídolo está jogando com a camisa da Portuguesa, meu adversário. Em 1988, eu tinha 5 anos. Eu lembro disso como se fosse hoje, né? Aliás, hoje é 13 de abril, a gente está gravando, aniversário de Roberto Dinamite. Eu ia no final fazer homenagem, mas já que você já Então, puxou. deixa eu puxar, porque é uma Puxa. data muito importante para mim por 2 motivos. Primeiro, porque é aniversário do Roberto e é aniversário do meu pai. E eu tenho o prazer de ter os meus 2 maiores ídolos fazendo aniversário no mesmo dia. E para mim é uma honra imensa ter tido a chance de falar isso com o Roberto. E eu, através da Vasco TV, narrei um jogo onde o Roberto comentou comigo. Foi o jogo do bolinho de bacalhau? O jogo do bolinho de bacalhau. Que deram uns bolinhos de bacalhau pro Roberto durante o jogo? Exatamente. Que é sensacional. Exatamente. E nós estávamos ali narrando e eu tirei uma foto com ele e falei, Roberto, você é meu ídolo. Só que você nasceu no dia do aniversário do meu pai, que também é meu ídolo. E meu pai sempre falou isso para mim com muito orgulho. Hoje também é aniversário do Roberto. E ele falava, eu não sei se é verdade, Roberto é botafoguense. Eu falava, duvido que é. E eu tive a chance de falar isso com ele, sabe? Ainda em vida, em 2020. Então, para mim, cara, dia 13 de abril é um dia muito importante. Então, ó, um beijo pro meu papai, pro seu Humberto, que tá lá em Juiz de Fora, deve estar assistindo a gente. Parabéns pelos seus Parabéns, seu Humberto. 72 anos. E se o Roberto estivesse vivo, também estaria aqui com a gente, completando mais um aniversário. Que falta faz o Roberto. Meus 2 maiores ídolos fazem aniversário no mesmo dia. Então, hoje, o dia 13 é muito simbólico para mim. Então, até te agradeço por estar aqui, podendo falar isso para todo mundo, para nossa audiência. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas ó, antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.